Olá, boa tarde. Todo mundo aqui já? Vamos ver, quem que precisa ser aceito? Vamos lá, vamos aceitar o povo. Vamos lá, boa tarde pessoal, tudo bem? Dizem aí no chat onde vocês estão. Se tá frio aí nessa quarta-feira, aqui em São Paulo tá bem geladinho. Tive que colocar 2 meias hoje aqui, colocar roupa aqui já tava ficando esquecida no armário para vir pro Estamos trabalho hoje. congelando, né, Gilson? Fala. Caramba, cara, olha que eu sou uma pessoa bem quente, viu? Confesso que mas meus pés, minhas mãos hoje estão bem geladas. Mas a gente vai ter uma tarde bem agitada aqui, hein? Com tema polêmico. Tema polêmico, movimentou LinkedIn aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fábio Abreu. Bem-vindos. Bem-vindos todos. Conta pra gente aqui de onde vocês são, legal. O Fábio falou que é de Itu, de onde vocês são, de qual empresa, e se já é cliente da Inova-TI. Brasília, gente, adoro Brasília. Rio de Janeiro, olha que legal. Vão mandando aqui no chat para nós, tá? A gente abriu um pouquinho mais cedo, até mesmo para a gente já ir se cumprimentando, fazendo essa parte aqui de falar de onde é, se é cliente ou não, para a gente se conhecendo, porque a gente tem uma metodologia aqui nos nossos workshops que é o quê? É sem enrolação, tá? A gente desce para o play o mais rápido possível, porque a gente vê muito conteúdo online, nossa, que o pessoal enrola para começar, e como a gente sabe que nesse meio de tecnologia a gente não tem tempo para perder, então a gente cai direto para o conteúdo, tá? Então abri 5 minutinhos antes para vocês irem entrando e a gente já ir fazendo essa parte aí de recepção, tá bom? Vou dar uns recadinhos também, tá? Vamos lá. Nossa, quanta gente de Brasília! Muito bom. Em novembro eu vou para Brasília, hein? Que eu tenho um evento aí. Bom, vamos lá. A gente tem o nosso tradicional sorteio, né? Que todo workshop a gente faz um sorteio de um brinde, de alguma coisa aí para conversar, para conhecer vocês e para ser uma forma de agradecer a presença de todos, né? Nessa edição, a gente vai sortear um copo personalizado e uma meia da Inova-TI, que a meia não é porque eu sou do marketing, não, mas a meia é maravilhosa, é um xodó nosso, tá? Então, a gente vai sortear uma meia, um copo e um livro que foi escrito pelo Gilson sobre cibersegurança. Mostra o livro aí para nós. Muito bom. Aqui ó, livrinho. Cibersegurança, conteúdo top aí que a gente realmente da área de TI precisa estar super atualizado, né? E escrito aí pelo nosso querido Gilson, vai ser um conteúdo bem bacana. Então, para participar, para concorrer ao sorteio, o que você tem que fazer? Vai no chat, lá no comecinho do chat fixado tem um link. É só clicar nesse link e preencher um formulário super rapidinho, tá bom? Aí eu vou coletando todos os nomes de quem preencher e no final eu vou fazer o sorteio aqui ao vivo para todo mundo ver. Tá bom? Então, esse era o primeiro recadinho que era para participar. Vai, Fábio, vai, tô esperando o teu preenchimento lá. Engraçado, eu nem tinha aberto a sala ainda, já 2 pessoas tinham respondido. Gosto assim, gente engajada. Vamos engajar no movimento, tá bom? Que mais? Acho que era isso. Ah, tem uma outra coisa. Esse tema polêmico. Primeiro, deixa a gente se apresentar. Oi, Fernando, tudo bom? Prazer te ver aqui. Deixa eu te. Não achou o link? Está fixado lá no chat. Eu vou mandar de novo aqui. Durante toda a apresentação, eu vou mandando para vocês, tá bom? Então vai estar sempre subindo aí no chat o link, tá? Para facilitar. Esse tema polêmico que a gente trouxe aí, que o Gilson trouxe, adeus VPN, vamos dizer tchauzinho para VPN, é um tema que vai fazer parte de uma série de conteúdos. Então, a gente vai ter outros conteúdos que vão ser alinhados a esse tema, similares, tá? Conta pra gente, Gilson, como que é essa série e quais são os outros temas aí que a gente vai trazer já para a próxima edição, que já tem tema definido. Legal. Bom, a ideia a gente decidiu quebrar em pelo menos 3, no máximo 4 séries, o conteúdo de uma suite de soluções que a Microsoft lançou aproximadamente um mês atrás, que é a família Entra, que envolve 8 grandes workloads, o Microsoft Entra ID, o Permission Management, o Verify ID, o ID Governance, o Workload ID, o External ID, e tem 2 que eu vou falar hoje, né? O Private Access e o Internet Access vai ser a série 1 dessa série de conteúdo que a gente vai apresentar,
E daqui aproximadamente 3, 4 semanas, a gente está definindo a data, a Karina vai divulgar em breve na página do LinkedIn da Inove o segundo assunto, que a gente vai falar sobre a parte de governança de gestão de identidade para os funcionários, colaboradores e parceiros, né? Esse é um segundo conteúdo da série que a gente deve apresentar também. Então, hoje a gente vai dedicar só para 2 workloads da série de 8 no total. Muito bom. E a data prevista é para dia 11 de setembro, tá? Mas aí a gente é só acompanhar no nosso LinkedIn. Quem ainda não segue, é só seguir a gente no LinkedIn, tá bom? E também vocês que já se cadastraram para esse workshop, já está na nossa base de dados, vocês vão receber sobre os outros workshops também. Tá bom? Bom, rapidamente, tem muita gente nova aqui, só para apresentar. O Gilson Banin é o nosso Tech Lead, tá? Então, ele que vai trazer esse conteúdo hoje para você. Hoje somos só nós dois aqui, né? E eu sou a Karina, sou a Head de Marketing da Inove.TI e tenho o prazer de receber todos vocês aqui. Bom, o pessoal está entrando. Eu estou aceitando todo mundo no lobby, que ninguém vai ficar de fora hoje. E, Gilson, acho que era isso, né? Tinha mais algum recadinho? O sorteio, então, que é para participar, é só preencher o link. E o tema das próximas para vocês ficarem atentos aí às nossas redes sociais. Maravilha? Bora lá, Excelente. Gilson, Vamos sem lá, vamos lá. demora. Vamos ver, deixa 3 eu ver horas aqui, em ó, que ponto. horas são. 3 3 horas. horas em ponto, pontual. Vamos lá, galera. Bom workshop a todos. Obrigado, Karina. Como sempre, uma excelente mestre de cerimônia. Agora, cabe a mim aqui dar continuidade, pessoal. Preparei um material bem interessante, bem legal, bem direto também. A ideia é que a gente esteja junto nos próximos 60 minutos. Eu quero que vocês participem. Coloca no Q&A dúvidas sobre esse conteúdo e vamos deixar para responder. Então, eu vou fazer uma apresentação através do material oficial da Microsoft, durante uns 15 minutos, e vou fazer uma demonstração para colocar em prática e mostrar tudo o que eu falei. E depois a gente vai falar sobre arquitetura, licenciamento também, e a gente vai abrir para perguntas e respostas. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. Vamos lá. Bom, só confirma aí, Karina, se você já está vendo a minha tela. Eu acho que já está sendo compartilhada aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, então, um assunto que eu particularmente adoro, e a gente até colocou de uma maneira bem direta o adeus à VPN, de uma maneira até provocativa, e o quanto isso gerou de engajamento dentro do LinkedIn, porque a gente brinca que é um assunto polêmico, porque a VPN é uma solução de conexão remota muito tradicional, e ela é muito usada nos dias de hoje, desde que nós aprendemos sobre redes de computadores, a VPN ela tem tido uma importância muito significativa, mas no momento que a gente vive hoje, especialmente do trabalho remoto, e um conceito que eu quero reforçar com vocês em relação ao modelo de confiança zero, que foi criado, inclusive, há muito tempo atrás, o histórico de ZTN já existe desde 1994, não é algo novo. Ela foi popularizada oficialmente lá no ano de 2010 e demorou 10 anos para esse conceito de não utilizar mais perímetro começar a ser usado realmente como algo verdadeiro e valioso nas empresas. Só agora a Microsoft acabou decidindo fazer um movimento em adaptar suas tecnologias para esse framework de segurança, e a gente vai entender um pouquinho como isso funciona, como realmente essa solução de Private Access, ela substitui uma VPN tradicional, especialmente a solução de VPN Client to Site, não a Site to Site, e como a gente consegue realmente permitir transferir a segurança que nós tínhamos antes num web proxy tradicional, num firewall de borda, para o endpoint e tendo o controle sendo feito pelo management plane ali da console de administração pela nuvem. Então, a primeira série a gente falar sobre Private Internet Access. Aqui é o meu e-mail, podem entrar em contato comigo, gilson.banin@inove.com.br. Sou muito engajado no LinkedIn, adoro o LinkedIn, podem me seguir lá nas redes sociais também. Eu estou aqui na Inove há 6 meses, né? E eu sou um ex-Microsoft, eu trabalhei na Microsoft no Brasil durante 15 anos, na área de engenharia, suporte, pré-venda, arquitetura e área comercial também. E agora aqui estou no parceiro, na Inove, para desenvolver novos negócios e também transformar os nossos clientes. Bom, Entra. Primeiro, o nome importante. Esse nome pode ser um pouco estranho para nós brasileiros. O Entra é o rename que a Microsoft decidiu fazer aproximadamente 3 anos atrás.
A solução mais popular, muito provavelmente vocês devem conhecer como Azure Active Directory. O Azure AD foi a primeira iniciativa da Microsoft na construção de um provedor de identidade baseado em nuvem, com a possibilidade de estender o Active Directory tradicional nas empresas para os serviços dela em nuvem. E o Entra para nós é um pouco estranho, porque na verdade Entra é que você está dando permissão para as pessoas entrarem, é algo até um pouco permissivo, mas na verdade é um nome que não tem nada relacionado ao português, eles decidiram adotar esse nome. O Entra teve uma mudança, agora existem alguns planos que oferecem algumas soluções de segurança. Muitos de vocês já devem utilizar, na verdade, porque todo mundo que está aqui no webinar e já tem um tenant do Microsoft Office 365, você já tem um diretório do Entra por trás, né? Normalmente é o nome do domínio, o nome da empresa, .onmicrosoft.com, e naquele nome do tenant você tem o registro do seu DNS público registrado. A maioria das empresas ainda, especialmente as pequenas e médias, usam a versão gratuita do Entra, que já permite você sincronizar o seu diretório do AD para o Entra ID, ou seja, replicar os seus usuários do AD local para a nuvem, replicar o hash da senha dos usuários lá para o Entra ID também. Algumas empresas ainda estão no modelo Legacy, que é um modelo baseado em federação, através do ADFS, que aqui já vale uma nota importante também. Se vocês usam o ADFS, a gente pode ajudar vocês a aposentar o ADFS nas empresas e adotar um modelo de gestão baseado em software como serviço e não mais infraestrutura como serviço. E essa abordagem do Entra, ele vem agora com um discurso da Microsoft de realmente... A Microsoft, nesse período, ela fez algumas aquisições de empresas e essas tecnologias foram incorporadas, teve uma mudança de nome para permitir a segurança completa ali. Muito aqui focado na gestão de identidade do colaborador e do usuário. Então, a ideia é que a gente possa entregar o usuário navegando na internet, que ele consiga acessar suas aplicações de negócio web e aplicações cliente-servidor. Isso é muito legal, eu vou mostrar para vocês aqui. E as empresas que ainda não estão tão preparadas para essa transformação, ela pode manter um período de compatibilidade. Você pode já entregar um endpoint, um notebook, sendo gerido num modelo moderno, mas ainda acessando o seu legado no seu data center próprio ou até através de uma nuvem pública. Aqui algumas informações de mercado em relação ao mundo de cibersegurança. Em média, 8 trilhões foi os custos relacionados ao cybercrime hoje no mundo. A gente tem visto recentemente, né, muitas vulnerabilidades, algumas falhas globais. É algo que a gente nunca torce para acontecer, mas ataque de ransomware tem acontecido com frequência. 300 bilhões de senhas sendo usadas por humanos e por máquinas. Inclusive, uma dos webinars que eu devo fazer em breve é sobre um novo serviço para poder fazer a gestão de credenciais baseado em serviços e aplicações, não para humanos. Eu, particularmente, já não uso senha há muito tempo. No período que eu estive na Microsoft, lá aos 15 anos, nos últimos 5 anos, eu já não usava mais senha. É um movimento que as grandes corporações, como a Apple, a Microsoft, o Facebook, o Google, a Oracle, eles criaram um consórcio e juntos eles estão desenvolvendo uma maneira para eliminar a senha das pessoas, porque a senha é o elo, o ativo mais frágil das organizações. Hoje, basicamente, 90% das empresas ainda usam usuário e senha tradicionais para permitir os seus colaboradores acessarem os seus serviços. E existem tecnologias já prontas, inclusive, dentro do mundo Microsoft e não Microsoft também, que já permite vocês acessarem através de biometria. Por exemplo, o Windows, você já pode fazer o login através de biometria e reconhecimento facial, como eu estou utilizando essa câmera agora. O Windows também permite fazer login no sistema operacional utilizando a biometria através do leitor do fingerprint do seu computador, colocando o dedinho ali no teclado. Máquinas que não têm reconhecimento facial e nem fingerprint, você pode colocar o PIN, que é o Personal Identification Number do colaborador. E também está muito em alta agora esses hard keys, né? Esse aqui é o exemplo que eu estou usando aqui, é da YubiKey. É uma empresa da Suécia que desenvolveu, parece muito um pendrive, mas na verdade não é. É um token físico que pode acompanhá-lo
para você conseguir fazer acesso. Então, imagine um ambiente de chão de fábrica, por exemplo, onde um colaborador, por exemplo, não pode nem levar o celular para utilizar um segundo fator de autenticação. Você pode fornecer um hardware key como esse, ele pode colocar na porta USB, e quando ele vai fazer o acesso à aplicação, ele vai permitir falando como você gostaria de fazer esse acesso. E você vai falar assim, olha, eu gostaria de utilizar o meu hard key. Então ele fala, insira esse hard key na sua porta USB. Então você coloca, e aí ele vai pedir para você tocar nos dispositivos. Alguns dispositivos são biométricos, outros não. Então esse aqui, por exemplo, ele só pede para eu tocar no dispositivo e digitar um PIN. Então é alguma coisa que eu tenho, que é o dispositivo físico, é a minha propriedade, e alguma coisa que eu sei, que é o PIN. Então, isso é importante, porque o MFA está muito relacionado a isso. Você nunca pode utilizar dois fatores que estão dentro da mesma categoria. Você nunca deveria utilizar duas coisas que a pessoa saiba, duas coisas que a pessoa é, ou duas coisas que a pessoa tenha. Você precisa ter realmente coisas diferentes. E aqui o número assustador, 4.000 senhas sendo atacadas por segundo. E esse é um levantamento da Microsoft. A Microsoft é uma das empresas mais atacadas no planeta e ela utiliza as próprias soluções dela para proteger os seus próprios colaboradores. A Microsoft tem 180 mil funcionários no mundo, em São Paulo, aproximadamente no Brasil, entre 900 e 1.000 colaboradores. Então, o objetivo, né, dos agentes maliciosos de fazer a descoberta de uma brecha dentro dos data centers da Microsoft é muito grande. E aqui não como especialista, mas como colaborador, como funcionário, eu percebi isso na prática, esse movimento de deixar de, ou seja, desplugar os endpoints do AD local, passar a gerenciá-los através de uma solução de MDM, porque o Windows Endpoint, o Windows 10 e 11, aquele sistema operacional que roda ali no nosso notebook, ele também é um dispositivo móvel. As soluções de MDM no passado eram muito reconhecidas para fazer gestão de tablets e smartphones, mas na verdade os computadores hoje, especialmente, passaram a ser os principais dispositivos móveis. As políticas de grupos de GPO também estão ficando em desuso. Eu sei que também isso é bem polêmico, pessoal, e pode ser utopia muita coisa que eu estou falando aqui para vocês, mas a Microsoft já não usa GPO há mais de 8 anos para proteger e fazer hardening dos seus endpoints. Então, os computadores estão no modelo de gestão remota, ou seja, você entrega um dispositivo para o colaborador, essa máquina ela está em workgroup, mas na verdade ela está sendo gerenciada por um sistema de MDM. O MDM ele vai instalar um certificado digital na máquina e vai impor as políticas de segurança, por exemplo, como a criptografia do BitLocker na máquina, salvar a chave de descriptografia do disco dentro de uma conta lá no Intune. Você pode instalar os seus aplicativos de negócio dentro do dispositivo, através da aplicação. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, quando eu falar do Private Access, que existe um softwarezinho chamado Global Security Access Client, que você precisa instalar ali na máquina do colaborador, né, para que essa inteligência de acesso seguro aconteça. Você pode fazer isso em escala, em massa, para você conseguir entregar, não precisa ter uma pessoa humana para ficar dando duplo clique no arquivo para poder fazer essa instalação. E outra coisa importante também, que muda muito o status quo em relação à gestão do dispositivo, é não usar mais o AD on-premises para gerir os seus dispositivos on-premises. Claro que para servidores é uma outra conversa, é um outro webinar, é um outro assunto que a gente vai tratar em breve, mas a tendência do Active Directory é de declínio, de desuso, e a aposentadoria dele, ele realmente pode acontecer num futuro muito breve. Eu já posso falar com propriedade disso, porque nós já temos um cliente aqui na Inove que nós aposentamos a floresta do Active Directory do cliente. E era um cliente, claro, de pequeno porte, que precisava fazer um spin-off ali, uma separação, e a gente fez toda a parte de segregação, fazendo todo o redeploy do sistema operacional e já plugando os endpoints diretamente no Entra ID, substituindo as políticas de grupo pelo Intune e aposentando a VPN através de uma solução como essa daqui. Dentro desse círculo também, eu já posso até alertar uma coisa muito legal, que também vem para fortalecer essa minha fala. O Windows Server também foi muito usado, ainda é claro, através de um serviço chamado Active Directory Certification Services, que é a infraestrutura de chave pública da Microsoft, para você fazer a emissão de certificado para usuário e para computador.
ou para você também gerar um certificado TLS para poder acessar um site de uma intranet da sua empresa através de HTTPS, por exemplo. O Intune tem um add-on agora chamado Microsoft Cloud PKI, que é o ADCS como serviço dentro do Intune. Então, até isso a gente consegue aposentar dentro de um ambiente tradicional on-premises, substituir a sua infraestrutura de chave pública tradicional baseada em Windows com uma solução baseada em nuvem. Então, o próprio Intune consegue empurrar uma Trusted Certification Authority para dentro da lista de certificados confiáveis do Windows, e você pode fazer autenticação baseado em certificado, e não mais em usuário e senha. Um exemplo disso é a maneira que você, por exemplo, se conecta ao seu access point, a sua rede sem fio dentro do seu escritório. Normalmente, os access points utilizam o serviço de Radius ou NPS do Windows para fazer a conexão com o AD. Então, se você não tem AD on-premise, como você vai se autenticar? Através dessa forma. Então, esse é um bom exemplo de substituição do Radius através de um serviço em nuvem também. E, além disso, até o servidor de impressão também pode ser aposentado hoje através da impressora universal, que é um serviço do Microsoft 365. A maioria não conhece isso, mas muitos já pagam pelo licenciamento do M365 e já têm direito de utilizar uma impressora virtual, e a Microsoft já oferece isso. Então você também consegue aposentar a sua impressora física não, né? O seu pool de impressão baseado no Windows através desse serviço virtual. Aqui tem 4 categorias que eu vou explorar. Hoje eu vou falar especialmente de 2 delas. Então, a Microsoft dividiu em 4 grandes famílias aqui. A primeira é o conceito de estabelecer padrões baseado em confiança zero. O Microsoft Entra ID Plano 1, que era conhecido como Azure Active Directory Plano 1. Essa solução já é de uma maneira bem explorada no mercado, já muito usada, a maioria das grandes corporações já utilizam. Então, a gente está falando aqui na parte de Password Writeback, permitir que um colaborador, por exemplo, possa de maneira sozinha fazer a troca da senha dele sem abrir um ticket no Service Desk, personalizar a tela de login, colocar uma condição de acesso baseado numa situação de vulnerabilidade ou de insegurança, né? Ou por região, ou por país, ou por rede, ou por máquinas que não estão em conformidade. O conceito de segurança zero, acho que é interessante, acho que vale a pena aqui reforçar um pouquinho, acho que já é bastante disseminado no mercado, mas para quem ainda não conhece, esse conceito de confiança, ele foi explorado lá em 1994, que teve um estudante de PhD numa universidade norte-americana que, dentro da tese de doutorado dele, na área de redes de computadores, já colocava em xeque tudo o que nós aprendemos lá atrás na faculdade sobre redes baseado em perímetro, ou seja, baseado na confiança. Muito provavelmente, talvez ainda vocês adotem esse modelo ainda, aquele famoso modelo. Tudo que é rede local é segura, tudo que é internet é inseguro. E aí você tem um meio do campo ali, que é a rede DMZ, que é uma área desmilitarizada. Inclusive, esse conceito veio da área militar, que era uma área de definição entre invasores, né, e protetores ali. Mas isso caiu por terra, porque com o advento agora da internet e as pessoas trabalhando fora, não se aplica mais esse modelo. E aí, em 2003, teve um fórum que também teve uma discussão nessa área, colocando de novo esse conceito de acabar com o perímetro, mas esse conceito ficou muito popular e mais conhecido em 2010, através de um consultor daquela consultoria chamada Forensic Group, que ele criou uma metodologia chamada Zero Trust Network Framework, que ele defendia exatamente esse conceito do fim do perímetro, que você tem que sempre definir que a condição que, na verdade, não é a sua origem, a sua rede, que define se você está seguro ou não. E ele também colocou uma questão interessante, que, na verdade, a confiança é, por si próprio, uma vulnerabilidade. Isso faz muito sentido, porque quando você confia, significa que você vai abrir mão de controles de segurança, e ali pode estar realmente a grande ameaça. Isso faz muito sentido, e eu sempre questiono muitos clientes e empresas que qual é a função de um firewall hoje, pessoal, dentro de uma organização, sendo que você já migrou todos os seus serviços para internet. Pensa numa pequena empresa que ela já migrou, por exemplo, o seu correio eletrônico para o Exchange Online ou para o Google Workspace.
Os servidores de arquivos, por exemplo, já foi migrado para o SharePoint ou OneDrive. Ele já migrou o seu CRM para o Dynamics ou Salesforce. Ou seja, não tem nem nada on-premises mais, não existe mais nada para publicar para a internet. Os colaboradores estão no modelo de trabalho híbrido, eles não precisam necessariamente estar lá no escritório para poder acessar os serviços. Qual é a função de um firewall de borda dentro do escritório se você já fez esse trabalho de migração? Basicamente, você vai usar ele para compartilhar a internet. Então, é um investimento muito alto para você praticamente então, ter a segurança mais nele. E tem até uma ilustração que o Faro ele é muito comparado hoje, em algumas situações, é claro, né, nem todas, como um ovo. O Faro é uma casca grossa do ovo e o software é o miolinho dele, a parte mole. Então você está colocando algo muito duro, pesado, às vezes, muitas vezes caro, para não ter uma finalidade realmente de proteção. Porque no passado, como nós estávamos no escritório, fazia muito sentido, porque tudo passava por lá. As redes eram cabeadas, os computadores eram desktops fixados na mesa. Hoje as redes são Wi-Fi e os computadores são móveis. E um grande erro também que aconteceu em 2020 foi a pandemia, que muitas empresas acabaram forçando seus colaboradores a saírem do escritório, mas exigindo com que eles fechassem uma VPN com o data center e forçassem o acesso à internet pelo link de internet da empresa. Isso é muito ruim em termos de desempenho e performance, porque imagina, você vai sair, você vai conectar na sua rede Wi-Fi da sua casa, você vai fechar uma VPN com o seu data center, para você sair pelo seu IP público, para você aplicar os seus controles, ou seja, você engessa muito o colaborador. E você tem um problema também com as famosas políticas de grupo, porque as políticas de grupo não vão ser aplicadas naquela máquina quando ele deixar o seu escritório. O Active Directory, pessoal, ele não foi feito para trabalhar a longa distância. O protocolo Kerberos, o NTLM, o LDAP, ele foi feito por uma rede local. Por isso que o AD hoje, ele sofre em termos de gestão quando você não está próximo dele. Ele é muito frágil em relação a essa distâncias que os colaboradores estão. Então, o que a gente tem toda essa solução, a gente vai falar nos próximos webinars sobre esses conteúdos aqui. Então, hoje eu vou focar muito na parte aqui do Private Access, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Eu vou falar então aqui sobre o Private Access, o Internet Access. Deixa eu falar um overview sobre cada uma delas, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para vocês verem que faz sentido vocês participarem das próximas, porque tem coisas aqui bem interessantes. Primeiro, o Private Access, que eu vou explorar bastante hoje, que essencialmente é a solução que substitui a VPN, vai permitir que os seus colaboradores acessem de maneira segura serviços como seus servidores web, conectem via RDP nos servidores Windows, façam sessões SSH em servidores Linux, possam conectar em aplicações cliente-servidor. Então, imagine que o executável esteja na máquina do colaborador e o seu barramento, o seu banco de dados esteja no seu data center. Você pode estabelecer uma conexão, por exemplo, através de uma solução de VDI ou conectar remotamente através de um desktop virtual. O Internet Access é a categoria de SWG, que é a Security Web Gateway, que ele substitui o proxy tradicional. Provavelmente aí vocês já devem utilizar no passado o WebSense ou o Squid, que fazia um conteúdo ali para definir o que a pessoa pode acessar na internet. Qual é o acesso que ela permite? Redes sociais, pode acessar, né, sites, YouTube. E hoje a gente está transferindo esse controle não mais para o Firewall ou para o proxy tradicional. A gente está delegando isso para um serviço em nuvem através de um agente rodando na máquina. O governance é o próximo webinar que eu vou falar. Essa é uma parte mais avançada que mostra sempre uma dor que o Active Directory teve, que é aquele processo de onboarding. Sabe quando você contrata um funcionário e a empresa tem, por exemplo, 50 aplicações e você precisa dar permissão para 50 aplicações para aquele colaborador, muitas vezes de maneira manual, né? Abre um ticket no Service Desk, aí vai a pessoa, cria um usuário no AD, aí replica para o Entra ID, aí coloca o usuário num grupo, aí vai lá manualmente no sistema de CRM, coloca lá. Então, a ideia é que o governance ajude nesse processo, especialmente para a parte de recursos humanos. Então, você pode delegar para a área de RH para que ele possa fazer esse processo de onboarding, utilizando uma tecnologia de senha temporária. Então, o colaborador ele tem uma fluidez no processo. Ele recebe um link onde ele vai
acessar a primeira vez, colocar uma senha temporária, definir uma nova senha, fazer o onboard do MFA através do aplicativo do Microsoft Authenticator no celular. E aí vai criar um fluxo depois de trabalho. Aquele usuário baseado nas propriedades dele, ele vai ser inserido em vários grupos dentro do seu diretório. Esses grupos já vão ser replicados lá pelo Entra ID. E o processo de offboard também, quando você desliga um colaborador, você consegue desligar para revogar o acesso daquele colaborador para aquelas 50 aplicações. E você não corre o risco de uma pessoa sair da empresa, mas ela ainda ter uma credencial da organização. A parte do ID Protection está muito relacionado à proteção de borda também, que é a parte de comportamento e análise de acesso do colaborador. Então, aquele famoso viagens impossíveis, quando o colaborador acessa de IPs diferentes, de países diferentes simultaneamente. Então, ele consegue identificar uma ameaça na borda. A parte do Verify ID, esse é um serviço muito interessante, que é a parte de fazer onboard de colaborador. Você vê muito hoje isso nas fintechs no Brasil, quando você vai criar uma conta, por exemplo, lá no Nubank ou no C6, que você nunca fala com uma pessoa. Você faz uma selfie sua, você faz o upload no documento original e oficial do governo, por exemplo, como passaporte, CNH. Ele passa por um crivo baseado, por exemplo, consultar um Serasa, um SPC ou alguma condição de crédito. Ele cria uma inteligência, faz um onboard e ele gera um, um cartão virtual dentro do seu wallet, lá do Apple Pay, por exemplo, dentro do cartão. E você consegue depois se autenticar baseado nessa verificação sua. Quem aplicou recentemente isso foi o LinkedIn. Não sei se vocês viram, mas o LinkedIn agora tem a opção de você ter uma conta verificada, que você precisa submeter um documento oficial seu para o LinkedIn para confirmar que você é você mesmo, para não ter fraude. Você deve ter visto aí, tem muitos perfis falsos hoje, especialmente no Instagram, que fraudadores se passam por celebridades, por exemplo. Então você consegue definir ali que você é você dessa forma, né? E a parte de permissionamento, o Entra ID Permission Manager, vou falar mais sobre isso também, é a parte de resolver a famosa dor do excesso de privilégios que os colaboradores e contas de serviços têm dentro do ambiente. Então, resolver aquele problema crítico, por exemplo, um colaborador está há 10 anos na empresa, ele passou por 5 áreas diferentes, ele foi acumulando funções e foi acumulando privilégios que ele deveria perder quando ele mudou de função. É uma maneira de você conectar, não é só para a Microsoft, essa solução ela se conecta no AWS, no Google e na Microsoft para fazer esse levantamento. Ele utiliza também um index para definir o quão frágil, vulnerável você está em relação a excesso de permissões que você tem no ambiente para um grupo de pessoas dentro da sua empresa. E o Workload ID é um serviço para poder fazer a gestão de credenciais para não humanos. É para você conseguir gerenciar acessos de aplicações baseado em segredos. Então, isso é muito usado. Muito provavelmente, a maioria das empresas ainda utiliza uma conta no AD que é para usuário, como uma conta de serviço, que na verdade é um banco de dados, uma API que vai utilizar. Então, o Workload ID vem para resolver essa dor. Por exemplo, a sua aplicação conectar no banco de dados através de uma conta e não uma pessoa humana, ou conectar uma API, por exemplo. E o External ID, ele vem para ajudar você a criar um sistema de identidade para a sua aplicação, para os clientes dos nossos clientes. Então, é o famoso, você vai comprar uma loja virtual de um produto, ele vai falar assim, cadastre-se aqui ou se autentique com uma conta do Facebook ou do LinkedIn ou da Apple, por exemplo. Você pode ter seu próprio, você pode gerir a sua própria identidade. E esse é o movimento que os desenvolvedores estão fazendo. Eles não estão armazenando mais usuário e senha dentro de uma tabela de um banco de dados relacional, por exemplo, como o SQL Server. Eles estão segregando a identidade para um provedor de identidade terceiro. Então, a Microsoft faz isso agora com o External ID. Grandes bancos utilizam esse serviço. E tem outras empresas também, concorrentes, que fazem esse modelo. E aqui por baixo, em breve, eu devo apresentar também a solução do Copilot for Security, que é o serviço de inteligência para você perguntar através de uma linguagem natural, falando ou escrevendo, para você buscar informações dentro de um data lake ou dentro de um CIEM sobre vulnerabilidades dentro da sua empresa. Então você pode perguntar quais foram os usuários que mais acessaram o seu ambiente, ou quais foram os usuários que mais tiveram falhas de login, ou as vulnerabilidades mais conhecidas dentro do seu ambiente. Então ele vai conectar, por exemplo,
no CIEM do Azure Sentinel, buscar essa informação e trazer para você. Então ele consegue buscar e fazer a engenharia reversa de toda a ameaça. Você pode pegar um documento, por exemplo, imagine que um anexo você recebeu por e-mail e você tem a suspeita que aquilo ali é uma fraude ou um problema. Você pode pegar aquele documento, arrastar isso para dentro do sandbox, ele vai fazer a engenharia reversa e vai mostrar para você, olha, isso aqui é uma vulnerabilidade, esse script está fazendo isso. Ele mostra de maneira bem visual tudo o que está acontecendo. Muito bem, então vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Então a ideia aqui é que a solução possa proteger especialmente os nossos funcionários, os funcionários que trabalham nas suas organizações. Não importa onde ele esteja, qualquer localização, ele pode estar no escritório, ele pode estar remoto, ele pode estar numa LAN house, ele pode estar numa rede de aeroporto, qualquer plataforma. A ideia é que não seja específico para a Microsoft. O Private Access, oficialmente a Microsoft lançou o agente somente para Windows, mas já está em preview a versão para macOS, para Linux, para iOS e para Android. Então a ideia é que vocês possam disponibilizar esse acesso seguro para qualquer endpoint, independente se seja Microsoft ou não. E para qualquer origem ou destino. Né? A ideia é que seja mais agnóstico possível, não necessariamente fica preso às soluções da Microsoft. Né? Buscar dados dentro da AWS, data center do Google, dentro do Microsoft 365, as soluções SaaS de terceiro, e especialmente on-premises. Tem 4 pilares importantes que a gente vai falar aqui, que é a parte de condição de acesso, que é o princípio principal da parte de confiança zero. Então, baseado numa condição de ameaça em tempo real, você vai executar, a ferramenta vai executar uma ação para verificar se o Gilson é o Gilson mesmo, se a máquina dele está protegida ou não está, e vai pedir para ele tomar uma ação. Garantir o conceito de mínimo privilégio, sempre permitir com que a pessoa faça somente o que ela realmente deve fazer e nunca mais acima daquilo. Melhorar a experiência, que seja algo fluido e até um pouco, vamos dizer assim, escondido, seja transparente para o colaborador. E aqui embaixo tem a parte também do on-premises. Acho que aqui é o que eu acho que a maioria das empresas se identificam, porque muitas delas ainda não migraram para a nuvem, mas ela permite os seus colaboradores acessarem os serviços remotamente. Como que a gente faz isso de maneira segura? Eu vou mostrar como isso é possível. Aqui a gente ilustra um pouquinho as duas soluções e onde elas se enquadram, né? Existe um acrônimo, né? Se eu não me engano, foi até o Gartner que criou, chamado SASE. SASE significa Security Access Service Edge. Acho que de tudo aqui que a gente está vendo, a palavra mais importante é o último, é o Edge, que é a borda. Esse serviço, pessoal, é o que diferencia exatamente dessa modernização, de você não ter mais o perímetro, de você não forçar a segurança dentro de um firewall, seja ele físico ou virtual, fixado lá no seu rack, e passar a proteção lá no endpoint. Tanto que a Microsoft utiliza um termo que eu achei bem interessante, que na verdade que ela diz o seguinte: a identidade do usuário é o novo perímetro. Isso é muito interessante, se você for ver. Você não restringir mais o usuário, a rede que ele está, definir se ela é segura ou não. Não importa onde ele esteja. O importante é saber que se o Gilson é o Gilson e se o computador dele é o computador realmente que ele está sendo gerenciado. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho uma solução de Security Web Gateway, que é a parte de navegação segura na internet, baseado muitas vezes em categoria, ou IPs, ou URLs. Então, você pode definir o conceito de whitelist e blacklist, e definir o que pode e o que não pode. E no lado direito é a solução de ZTN que está conectado ao Private Access. Aqui os movimentos, que é o objetivo principal aqui do webinar, que é permitir ou avaliar a substituição real da sua solução de proxy tradicional de navegação, que como o próprio nome diz, né, ele é um procurador, o proxy é um procurador, quando você fixa um endereço IP lá no seu navegador para ele perguntar assim, olha, quem é o google.com? Então você vai no seu procurador, o procurador vai para a internet, ele encontra e devolve para você. Só que isso é um problema, porque se você tem que colocar um IP no seu navegador, significa que você vai forçar aquela máquina, aquele navegador, ir para um caminho pré-definido. Você vai forçar ele a ir para uma máquina, normalmente ali um appliance ou um servidor Linux, por exemplo. Quando você não faz isso, você vai para a internet. Então, vira um proxy como serviço de maneira transparente. Você não precisa colocar o IP lá no proxy address do seu navegador. É um softwarezinho que vai rodar na máquina ali que vai interceptar a sua conexão para fazer essa segurança. Os firewalls também,
Aqui acho que é mais polêmico ainda em si, porque na verdade não é só a substituição da VPN, mas essas soluções, pessoal, realmente pode colocar em xeque, inclusive o firewall de borda tradicional. E mais naquele cenário que eu mostrei no início ali. Se você não tem nada atrás do firewall, qual é a função do firewall dentro de uma empresa? Ou seja, se você tem a segurança baseada na borda, por que você precisa do firewall? Então, eu vou dar um exemplo. Né? Teve um cliente que a gente fez essa migração, que ele decidiu fazer o compartilhamento de internet direto pelo access point. A pessoa, a máquina simplesmente se conecta via certificado digital, a internet é liberada direto e a segurança está através de uma solução como essa. Então, o usuário vai navegar, ele vai navegar através de uma máquina sendo gerenciada pela organização, que ele tem um conceito ali de confiança zero, o Gilson vai ter que confirmar que o Gilson é o Gilson mesmo, e não importa na qual rede que ele está. E o Legacy VPNs, a VPN, ela ainda tem, claro, uma importância muito grande, mas a VPN tem uma característica que ela é baseada em rede, é numa camada 4 ali normalmente. Você não define o usuário, você define normalmente a rede de acesso da VPN. A maioria dos servidores de VPN, você tem que definir um range de IP, e quando você instala o cliente de VPN lá no endpoint, e ele fecha a conexão, você está liberando aquela rede. E normalmente os firewalls acabam abrindo mais acesso do que realmente o usuário precisa. E o conditional access, não, a condição de acesso para você aplicar numa legacy VPN é muito complicado e a maioria das soluções não permite fazer isso. Então, através de uma solução de VPN tradicional, você pode impor uma condição, por exemplo, quando ele for fazer o acesso, você pode impor uma condição, por exemplo, de um MFA, ou só vai fechar a VPN, por exemplo, se a máquina estiver em conformidade com as políticas de segurança da empresa. E é transparente, porque quando você liga o Windows, o processo está executando ali no processo mais baixo nível do sistema operacional. Então, quando a máquina liga, o agente ele já entra em ação para fechar esse túnel seguro. Ele não exige uma intervenção do usuário. A única condição, a gente vai ver, é que a máquina do usuário tem que estar no modelo já sendo gerenciado de maneira moderna. Ele tem que estar no modelo que a gente chama de Hybrid Domain Join, ou seja, a máquina pode estar no AD local, mas a máquina também precisa estar sincronizada com o Entra ID. E o modelo que eu mais gosto, que é o modelo Entra ID Domain Join, ou seja, a máquina nem inserida no AD mais on-premises. A máquina é inserida diretamente no Entra ID e a gestão é feita tudo pela nuvem. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia, em termos de soluções concorrentes, a parte de ZTN, a Microsoft não é líder nesse mercado. Ela, inclusive, chegou tarde, tanto que faz 30 dias praticamente que ela lançou a solução. A empresa que criou há muitos anos atrás e que lidera esse mercado é a Zscaler, e a Netscope e a Palo Alto também são grandes corporações que têm excelentes soluções também com isso. A parte de identidade, outros grandes fornecedores é o Okta, o Ping e o OneIdent da Quest. A parte de governança, a SailPoint. No Brasil não é tanto, mas nos Estados Unidos é muito forte. Ele se compara aqui à parte de governança que eu comentei, né? Que é aquela parte de onboarding do colaborador. A gente tem a parte de credenciais, que é o OAuth 0 e o Verify ID. E a parte de CrowdStrike, EDR, né? E o Palo Alto ali no endpoint. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma demonstração, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Primeiro, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do laboratório, né? Então, o que eu fiz para mostrar para vocês? Eu criei 4 máquinas virtuais no Azure, na região sul do Brasil. Eu criei uma máquina chamada SRV01, 2, 3 e 4. O SRV1 é um domain controller tradicional. A minha floresta de AD aqui chama cloudessential.corp. Eu propositalmente coloquei um domínio que não é público na internet, para explicar para vocês uma coisa que eu achei incrível aqui no laboratório, que eu acreditei, falei, putz, aqui vou ter que fazer um workaround, vou ter que dar um jeito para resolver esse nome lá. Porque quando você fecha uma VPN tradicional, para o colaborador conseguir chegar nesse endereço DNS privado, você precisa entregar um DNS seu, que tem autoridade sobre essa zona, ou configurar o localhost da máquina para fazer isso. Incrivelmente, aqui isso não precisa, porque essa comunicação que acontece entre a sua rede local com o serviço na nuvem e com o cliente, ele já é capaz de entender que você está fazendo uma chamada para o nome da organização. Então, quando você dá eu vou mostrar aqui, você dá um ping no nome, ele resolve IP público da Microsoft, que converte para o seu IP privado.
Então, ele consegue resolver um nome privado da sua rede através desse túnel seguro, sem você fornecer o seu DNS para o usuário. Ou seja, o DNS do usuário é o DNS do Google, lá é o 8888, é o 444, é da Cloudflare, que é o 1.1.1.1, ou da operadora de telefonia de internet que ele tem na casa dele. Basicamente, aqui eu coloquei um modelo que eu acho que é o que mais se aproxima das empresas, né? Então, você tem o AD, eu criei aqui um grupo, coloquei o meu usuário a um grupo de segurança normal, eu sincronizei o meu diretório do AD lá com o Entra ID, utilizando o password HashSync. Essa ferramentinha aqui é uma versão nova, inclusive teve o rebranding aqui do nome, acho que a Microsoft lançou faz umas 3, 4 semanas. Reparem que não tem nenhum erro aqui de sincronização. O servidor 2, eu criei aqui propositalmente um servidor de arquivos tradicional. Eu criei aqui uma pasta chamada TechFiles. Compartilhei, coloquei aqui o grupo, a TechFiles. Compartilhei e coloquei alguns arquivinhos aqui. Então, na minha rede local, quando eu dou um // o nome do servidor de arquivos, a lista é o compartilhamento. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Legal. Aí a máquina do usuário, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a máquina do usuário. Então, o que eu fiz aqui? Essa máquina do usuário é uma máquina que está no meu notebook aqui. Então, eu fiz de maneira proposital, colocando o endpoint distante do meu data center. Então, as máquinas virtuais aqui estão na região sul do Brasil. A Microsoft, o data center dela, fica na região de Campinas. Então, os meus domain controllers, os meus file servers, os meus servidores de aplicações estão a 100 km de distância do meu usuário. Eu estou aqui na zona sul de São Paulo. E os meus servidores estão lá em Campinas. Eu estou a 100 km de distância. Se eu vim aqui no Windows 11, uma coisa importante. O Windows pode ser a versão Professional e a versão Enterprise. Ambas funcionam super bem. Só não pode ser a versão Home, claro, né? Porque nem no domínio do AD ela permite ser inserida. Então, aqui a gente tem a parte de About. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui a parte de... Deixa eu maximizar um pouquinho. Workgroup. Reparem que a minha máquina ela está em Workgroup. Coloquei aqui o nome aleatório, né? Aquele nome que ele criou mesmo ali na instalação do Windows, nem mexi nisso. Se a gente olhar a parte de accounts, ó, eu tenho aqui a parte de o Access Work or School. Reparem que aqui que é a mágica. Esse é o modelo que a gente chama de Entra ID Domain Join. Quando eu fiz isso? Eu fiz isso na instalação do sistema operacional. Isso é uma coisa muito importante. A Microsoft, oficialmente, ela não suporta migrar uma máquina do domínio do AD para o Entra ID sem você perder o perfil da máquina do usuário. Porque o que acontece? Quando você está no domínio do AD e você coloca no domínio do Entra ID, todo o perfil de usuário que estava no domínio local, ele não é migrado, ele é perdido. Oficialmente, a Microsoft só permite você fazer o join durante a instalação do sistema operacional. Então, você vai precisar fazer um wipe, você vai precisar limpar o sistema operacional ou fazer uma instalação através de um pendrive ou a partir de uma máquina, de uma imagem ISO, por exemplo. O OOBE, que é o bem-vindo à instalação do Windows, já tem uma opção nova agora lá. E, inclusive, é a prioridade. Ele já prioriza você colocar a máquina no Entra ID do que colocar no próprio AD. Essa máquina, pessoal, ela nunca foi inserida no AD corporativo aqui no meu laboratório. Ela já nasceu conectada nesse modelo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aí existe um softwarezinho, que é esse softwarezinho aqui que conecta o... Gilson, posso só passar uma pergunta que eu acho que ela vai fazer Claro. sentido nesse momento agora. O Eduardo Cardoso, ele perguntou, usou o autopilot do Intune, então... Excelente. Obrigado pela pergunta. Faz Eu vou muito te sentido. passando quando vier as perguntas bem no meio da sua apresentação, porque talvez elas façam sentido serem respondidas no momento que você está falando, tá bom? Não, legal. Acho que essa pergunta é importante mesmo, né? Deixa eu só dar um restart aqui na máquina para mostrar para vocês a opção de login. Isso é uma curiosidade. O Windows Autopilot não foi o meu caso aqui. Eu acabei decidindo fazendo um processo de instalação mesmo limpa do sistema operacional. Mas o Autopilot é a opção que você vai delegar para a Dell, por exemplo, ou para a Lenovo no Brasil. Você pode comprar o computador e você dá permissão para a Dell registrar os seus notebooks lá no seu tenant do Intune. E você deixa as políticas já pré-configuradas, quando o usuário ligar o computador,
ele vai receber através de uma transportadora o notebook, ele vai abrir, o sistema operacional já vai estar embarcado ali dentro, e o usuário vai fazer o login com uma senha temporária, vai fazer um onboarding, e quando ele ligar e conectar na rede Wi-Fi lá da casa dele, as políticas de segurança do Intune já vão começar sendo empurradas lá para o endpoint. E é dessa forma que a máquina vai ser inserida. Na prática, o Intune é muito mais avançado, né, do que eu fiz aqui, porque quem vai fazer o join da máquina, na verdade, vai ser a própria fornecedora do equipamento, no caso. Algumas empresas têm um pouco de resistência nesse modelo, e eu entendo por quê. Porque ela pode ter dificuldade em relação a não ter mais controle sobre o dispositivo. Deixa eu fazer um login aqui. Porque a maioria das empresas, quando você compra o dispositivo, você tem que colocar o seu ativo, a etiqueta de ativo, na verdade, né? A etiquetinha ali atrás da máquina para falar, ó, esse dispositivo aqui é meu, eu tenho que ter o controle sobre ele. Que faz sentido, né? É melhor você receber primeiro, você coloca ali o ativo, faz o inventário do seu equipamento, depois você vai entregar isso para o seu colaborador. Existe uma versão 2 do Autopilot agora, que a Microsoft está lançando, baseado num modelo mais eficiente para fazer esse controle e esse onboard. Legal, enquanto sobe aqui o serviço, deixa eu mostrar um pouquinho da console e da administração. Aqui no entra.microsoft.com, a gente tem aqui as opções, então aqui a parte de identidade, proteção, governança, permission management e security access. Aqui no Security Access a gente tem a opção de aplicações. Deixa eu mostrar primeiro aqui a parte de tráfego, né? Então você pode definir aqui a parte de encaminhamento de tráfego. Existem 3 perfis que você pode definir. Um é você redirecionar todo o tráfego do Microsoft 365. Então, quando o usuário for navegar e for acessar serviços do 365, ele vai passar por dentro desse túnel seguro. Porque quando vir uma ameaça, por exemplo, e tentar interceptar ou mandar para uma URL que não seja da Microsoft, ele não vai permitir fazer isso. Então, você vai garantir que os colaboradores vão acessar um canal seguro as soluções da Microsoft em nuvem. E aqui tem o Internet Access, que é quando ele for acessar a internet tradicional, acessar uma rede social, né, um LinkedIn, navegar, ver um vídeo no YouTube. Você pode definir o que ele pode acessar. O Private Access, que é a parte de acessar o data center on-premise através de uma conexão privada ali, segura, né? Aqui a gente tem a opção do cliente, então você pode fazer o download do agente na máquina, aqui para o Windows 10 já está disponível. O Android, olha, isso aqui é novo, já está disponível também, estava em preview, mas agora já está disponível para instalação no Android. Para o iOS e para o macOS ainda está em preview. A gente tem aqui a parte de conectores, eu instalei 2 conectores, isso é importante porque você vai ter que ter uma máquina Windows rodando no seu data center. Então, se você tem um data center, você vai ter que ter pelo menos uma máquina, mas é recomendado 2 máquinas para você ter alta disponibilidade. Porque essa máquina Windows que está lá na sua rede local, quando você instalar esse agente, você vai precisar colocar uma credencial do seu tenant, e você vai precisar rebootar a máquina. Quando a máquina subir, ele vai criar esse canal seguro com a console de administração lá do M365. E é dessa forma que o seu cliente vai conseguir enxergar o seu data center, né? E aí ele vai, como se fosse, disponibilizar a sua rede local por uma pessoa que está fora dentro das suas instalações. Fazer o download, a parte de conectores, a parte de segurança, aqui que eu crio as categorias de filtro de acesso. Então, vou simular a criação de uma categoria aqui, por exemplo, sites proibidos, por exemplo. Posso definir se eu vou permitir ou vou bloquear o acesso. Eu vou colocar aqui bloquear, regras, eu posso definir uma regra. E aqui tem a parte de categorias. Tá? Eu posso colocar um FQDN normal, por exemplo, Google. Eu posso colocar asterisco, ponto, o nome do domínio, então ele vai bloquear tudo que vem daquele domínio. Eu posso colocar por categorias. E aqui a Microsoft já disponibilizou, a gente não tem como mudar isso. Então tem categorias, por exemplo, de sites que estão dentro de álcool e tabaco, abuso, crime, encontros amorosos, gambling, né? Que é a parte de jogos, hacking, hating, pornografia, sites adultos, a parte de redes sociais, violento, armas. E faz muito sentido você ter categoria, porque é muito complexo você fazer a gestão de toda essa categoria, né? Esse mundo vasto que tem a internet. E aí você pode ter uma regra padrão, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A parte de Security Rules tem uma regra padrão aqui que define o bloqueio ou permissão de tudo.
Então, aqui eu dei um exemplo, então eu criei um baseline. Essa regra de baseline você não pode apagar, porque ele permite tudo. Aí eu coloquei aqui, exceto os sites bloqueados que eu coloquei, que é uma maneira mais rápida, né, de você conseguir fazer esse controle. O monitoramento, você consegue monitorar o tráfego também de navegação. Então ele mostra tudo que os usuários estão navegando na internet, ele mostra as conexões que tiveram sucesso, aqui, né, na coluna Allow, né, qual é o site que ele acessou, qual é o caminho que ele percorreu, se ele foi via internet pública normal, a data e a hora, a consumo de banda que ele utilizou para poder fazer isso, e o IP público, o IP público não, né, o IP público que o usuário navegou, né, não que o site que ele acessou. Você pode fazer o download aqui no CSV, muito provavelmente isso aqui vai ser possível exportar também para um CIEM, para você conectar um Power BI e gerar um relatório mais gerencial, né? E aqui ele mostra, né, todo o tráfego privado, né, da internet. Aqui na parte de logs, eu consigo também fazer essa integração com as soluções de CIEM, né, aqui na parte de sessões de gerenciamento e a parte de monitoramento, né? Então, caso que eu ainda não habilitei no meu caso, mas eu poderia transferir esses logs para dentro do CIEM para você ter uma visão mais centralizada, né, dentro de uma solução como essa. Aqui na parte de aplicações, eu consigo também criar uma aplicação, no caso eu criei 4, que são exatamente os meus 4 servidores, porque é aqui que eu vou permitir o acesso. Então, é aqui que eu vou definir. Então, por exemplo, qual é o usuário que vai ter acesso à aplicação no meu data center, e aqui a parte de Network Access Policies, que eu defino o segmento de rede que o meu colaborador vai ter acesso. Então, eu posso vir aqui e adicionar um segmento. Falar, olha, eu quero liberar o FQDN, um range de IP, 2 IPs ou mais, ou um IP normal. Eu coloco aqui o IP, a porta e o protocolo. Isso vai ser TCP e UDP. Uma vez que eu fiz isso, aí o usuário vai ter aqui o cliente rodando, né? Então, se eu olhar aqui o Advanced Settings, eu vou ter aqui o agente rodando na máquina, então dá para ver que ele já aplicou o perfil. Aqui em Health Check, ele vai varrer se tem alguma incompatibilidade, então algumas coisas que ele vai olhar. Primeiro, se a máquina ela entra de domain join. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui já empurra as empresas a migrarem o endpoint para o Entra ID. As máquinas só inseridas no domínio do AD são incapazes de receber a instalação do cliente de ZTN da Microsoft. Conexão com a internet, ele vai verificar o túnel, se o DNS está sendo acessível ou não. A parte de diagnóstico, IPv4, isso aqui é o que acontece muito. O Windows, hoje, por padrão, ele prevalece, ele prefere o IPv6 do que o IPv4. Então, existe uma configuração de registro no Windows que você precisa habilitar para dar preferência para o IPv4 sobre o IPv6. Eu vou mostrar para vocês aqui como configurar isso. E tem uma outra configuração, deixa eu ver aqui, ó, proxy, isso aqui é importante, tá vendo? Então, se tiver um proxy chumbado ali no navegador, ele não permite também, porque o Security Access aqui vai resolver essa questão. E aqui ele mostra os forwarding profiles, tá vendo? Então ele mostra aqui para mim, olha, eu tenho uma regra privada que eu estou permitindo, deixa eu maximizar um pouquinho aqui. Essa máquina permite eu fazer um RDP, né, no servidor 10104, um SSH no 10106 e dar um barra no meu servidor de arquivos, ó, por exemplo, SRV02. Vamos testar isso daqui, ó. Então eu tenho um scriptzinho aqui do PowerShell que eu criei para a gente ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, ó. Então essa máquina nunca foi inserida no domínio do AD, ela está 100% remoto. Imagina que eu usei um autopilot para entregar essa máquina para uma pessoa que está em outro estado ou em outro país. Essa primeira linha é uma linha que configura o Windows para ele priorizar o IPv4 sobre o IPv6, isso que é um pré-requisito. Um outro warning que aparece ali também, que ele pede para desabilitar o Quick. O Quick, na verdade, é uma tentativa que o time de engenharia do Task Force fez para ter uma alternativa ao TCP/IP tradicional, que ao invés de utilizar TCP/IP, utilizar o DP para acelerar o processo de acesso de navegação. O Google também investiu muito dinheiro nisso daqui. Os navegadores web mais modernos hoje já suportam, porém tem que desabilitar isso no navegador, no Chrome e no Edge, para que você consiga instalar também o cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero testar a conectividade com o meu servidor de arquivos. Ó. O meu servidor de arquivo responde pelo IP 10105, que é o servidor SRV02.
Então, eu dou um telnet na porta 445, né? O Windows tem um comando do PowerShell chamado test net connection, né? Que é o telnet do Linux. Ó, reparem que ele já deu true aqui. Olha, estou chegando lá. Uma coisa que me surpreendeu muito, pessoal, foi isso daqui, ó. Ele conseguiu resolver um IP, um nome privado aqui. Ó, cloudstation.corp. Isso aqui seria inalcançável pela internet. Mas ele consegue encapsular esse nome dentro do túnel. E eu consigo chegar através do nome, através desse cara aqui. Então, se eu vir aqui, ó, dar um barra barra, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, se eu tenho aqui o histórico dele. Eu consigo conectar remotamente no servidor de arquivos. Olha que legal. Eu dei um barra barra, estou acessando o compartilhamento utilizando a porta 445. Eu posso, inclusive, vir aqui e mapear via NetUse. O famoso NetUse para mapear o compartilhamento. Ó, eu vou clicar aqui NetUse, vou dar um barra barra srv02 cloudstation.corp barra share. Olha o que ele fez. Ele mapeou um SMB dentro do túnel seguro com a solução de Private Access. Ó, eu consigo navegar através de uma letrinha do alfabeto aqui, como o colaborador, na maioria, está acostumado. Ele usou isso por anos, ele pode acessar. Vou criar uma pastinha aqui, chamado new. Vou colocar aqui demo private. Ó, estou navegando, estou vindo aqui, vou criar um arquivinho aqui normal, vou criar aqui um arquivo texto, file 01. Gilson, tem uma pergunta depois para você, tá? Quando você Né? terminar a tua Então, parte. legal. Ó, então, se eu olhar aqui o servidor 02 e navegar na pasta do servidor de arquivo, olha lá, demo private, o arquivo está lá dentro. Isso aqui é realmente fantástico, a possibilidade de você conseguir acessar de maneira segura. Eu posso vir aqui, dar um delete também para remover o compartilhamento ali do diretório. Eu posso conectar também através de uma conexão SSH. Então, vou pegar um exemplo aqui do próprio Linux, né? Então, vou pegar aqui a pasta desktop. Eu tenho aqui ó, a chave privada do meu Linux. Então, vou pegar aqui SSH, -i, o arquivo que é o .pen, né? Que é o certificado privado que eu vou utilizar para acessar o servidor. Sysadmin, que é o meu usuário. Eu vou pegar o Linux 10.1, 456, é o 6 aqui, 10.1.0.6, ó. Então, eu vou dentro, ó, já conectei. Reparem que eu saí da minha máquina local, Windows, já estou remotamente dentro do Linux, remotamente, dá um sudo aqui, sudo, vou colocar aqui, ó, hostname. Então, ó, eu estou na máquina SRV03, que é um Linux no Azure, hostname -i, -i maiúsculo, né? Traz aqui o IP, 10.1.0.6, sudo su, vou dar um apt-get aqui, apt-get update, por exemplo. Então, vou atualizar apt-get apt aqui, né? apt-get update. Então, eu estou dentro de um Linux conectado remotamente, né? Repare que eu não... A minha máquina já tem uma confiança, ela já estabeleceu uma conexão segura com o meu Linux, e se eu tentar fazer isso em outros servidores, eu não vou conseguir. Vou acessar aqui. Eu vou pegar agora, vou conectar num outro servidor, sem a chave privada, né? Eu criei uma máquina Linux Gilson, também. deixa eu só te fazer as duas perguntas, que pode ser que elas estejam conectadas nesse Claro, contexto, tá? pode Só falar. para não perder. O Daniel perguntou, com esse encapsulamento via Zero Trust, é possível melhorar e adotar como tráfego preferência na utilização do SMB Quick? Ó, o SMB Quick, ele é um recurso que foi incorporado no Windows Server 2022, que vai ser lançado também agora em 2025, que é uma alternativa de você conectar de maneira segura no seu servidor de arquivos. Mas isso que eu estou demonstrando aqui não precisa do SMB Quick. Eu, particularmente, pessoal, não gosto do SMB Quick, tá? Porque, assim, especialmente porque o servidor de arquivo hoje também está começando a ficar em desuso por causa da migração para o SharePoint e para o OneDrive. Mas eu entendo que nem todos os servidores de arquivos vão ser possíveis serem aposentados. E acho que vale uma ressalva. Todos os documentos do Office faz muito sentido migrar para o Google, migrar para a Microsoft, tirar de lá. Código-fonte de aplicações tem que migrar para um repositório, por exemplo, como o Git. Agora, tem aplicações ali de negócio, às vezes, que não tem com um destino certo. Você tem que manter ainda um servidor de Windows tradicional.
Eu prefiro utilizar uma solução de Private Access como essa daqui, que eu não estou expondo o meu servidor de arquivos para a internet, eu estou acessando ele de maneira privada e segura, né, do que fazer esse modelo. Mas vale a pena, pessoal, para quem ainda não conhece o SMB Quick, é um serviço incorporado agora nas versões novas do Windows Server, que vai permitir, através de uma conexão segura, né, utilizando o certificado 443, acessar os seus servidores on-premise locais, tá? Tem mais uma aqui que tem a ver com SMB também. SMB 1.0 funciona nessa configuração? Olha, boa pergunta. Aqui o meu servidor de arquivos é baseado no Windows Server 2022, que eu criei, que já não é o SMB 1.0. O ideal é migrar o servidor de arquivos. O SMB 1.0 tem vulnerabilidade, inclusive essa versão é que fez o WannaCry ficar tão popular, né? Lá em 2018, o WannaCry ele explorou uma vulnerabilidade do SMB 1.0, mas eu entendo que não haja restrição aqui. Muito provavelmente não vai ter problema, mas a questão de segurança acho que vale muito a pena investir, né, na aposentadoria aí desse SMB, né, e exigir uma versão mais nova. Maravilha. Legal. Aqui, pessoal, eu vou conectar num outro. Menos I, não, desculpa, né? Tem que tirar o menos de aqui porque não estou utilizando o certificado. Vou conectar no Linux. E aí, tá aí uma conexão normal, né? Através de um usuário e senha. Não precisei utilizar a credencial. E ó, estou no SRV04 e remotamente conectando no servidor lá também. Vamos explorar mais algumas possibilidades, né? E outra coisa legal é que eu consigo monitorar tudo por aqui, ó. Eu consigo dar um Start Collection, monitorar, então isso ajuda muito a fazer a parte de troubleshooting, né? Análise de tráfego. Eu posso dar um Start aqui, ele começa a fazer uma análise de todo o tráfego que está passando no ambiente. Dar um Start Collection aqui no ambiente. Advanced Logs, eu também posso vir aqui, dar um Start Collection, ele vai começar a fazer o monitoramento. Ele também permite você fazer o download de um arquivo em ETL para você fazer levantamento do tráfego que está passando, que não está passando, né? Se tem problema ou não. Ainda aqui de algumas outras possibilidades, então eu vou pegar um exemplo aqui, o RDP, então eu vou conectar no RDP, por exemplo, na porta 389, encapsulada dentro do servidor. Olha que legal. Eu posso fazer uma conexão, vou conectar aqui através do servidor, remotamente. Vou fazer uma chamada aqui no MSTSC para fazer uma conexão com o meu Domain Controller por dentro do túnel seguro do ZTN. Ó. Vou colocar a credencial aqui. Olha que legal. Eu conectei dentro da console do meu servidor Windows, que está rodando dentro da VM, a 100 km de distância da minha máquina, de uma maneira segura. E eu consigo aqui manipular, fazer a gestão da minha máquina, fazer uma atualização, né? E aí RDP tradicional, como a gente já conhece. Eu poderia, inclusive, impor uma condição de acesso, exigindo um MFA dentro dessa conexão. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu coloquei, claro, né, a porta 80. Então, eu instalei aqui um servidor web, o IS tradicional, só para ele responder ali na porta 80, para ter um Hello World. Então, eu vou abrir aqui a página do meu servidor web. Então, olha que legal. Eu conectei no endereço privado, né? Então, isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o IP real dessa máquina, pessoal, é 10.1.0.5. Mas quando eu venho aqui, deixa eu dar um ping nesse nome, só para vocês verem o que acontece aqui. Ó, deixa eu tirar aqui. Ó. Quando eu dou um ping, ele resolve IP 6.6.0.24. Esse é um IP da Microsoft. É um IP da inteligência lá da cloud da Microsoft que vai encapsular. Então, eu estou mandando esse tráfego para a Microsoft e ela sabe, através daquela conexão, que o destino desse tráfego é o IP 10.1.0.5. Não, ponto 5 não, é ponto 5. Lá do meu ambiente. Mas é transparente, né? Inclusive, o ping, ele é protegido, né? Você não pode liberar ICMP dentro do túnel. Então, o fato de você não ter a resposta aqui do echo request não é um problema. É até um ambiente seguro, né? Porque dá a sensação que o serviço não está disponível, mas ele está, tá? Legal. A parte de Private Access era isso que eu queria mostrar. E a parte de bloqueio, né, de acessos, por exemplo, né, você pode definir ali se você vai ter o controle do acesso, né, bloquear por rede social ou não. Então, aqui no caso, acessei o YouTube, né, o YouTube aqui está liberado. Já acessei aqui o YouTube. Ele vai navegar normal, sem nenhuma restrição. Aqui eu bloqueei a rede do Facebook. Vou acessar aqui o Instagram, por exemplo, né, pelo navegador também está bloqueado.
A parte TikTok, que está bloqueado também. Deixa eu ver o que tem mais aqui, coloquei mais alguma coisa. Não, são esses 3 sites. Bom, o que eu não gostei tanto em termos de... Reparem que quando o usuário vai tentar acessar um site que é bloqueado, não é muito amigável, não está dando uma mensagem clara do porquê que ele não consegue acessar. Eu acho... Inclusive, ó, o André Andrade perguntou, essa página de erro de acesso é possível personalizar? Ainda não é possível personalizar, mas provavelmente a Microsoft vai mudar isso, porque, na minha percepção, não faz sentido você deixar uma página escura aqui, o usuário não vai entender. Então, ele fala aqui connection reset, né? O que significa isso para o usuário? Nada. A pessoa técnica vai saber o que é isso, mas no final. Antes apareceu uma mensagem que falava assim: foi bloqueado pelo administrador de sistemas da empresa, entre em contato com a empresa. Agora não está aparecendo isso. Eu acho que é uma melhoria que a Microsoft vai ter que fazer aqui, mas é algo que realmente eu não gostei, tá? E para finalizar rapidamente, só queria mostrar aqui a parte de... Só uma perguntinha, Gilson, que talvez esteja relacionada a isso, tá? Nesta configuração, você elimina o filtro de conteúdo do firewall e só deixa segurança de borda e VPN, site to site? Nesse caso, como eu estou fechando aqui uma conexão client to site, na verdade, né? Porque como eu estou fechando esse canal seguro, né? Deixa eu até, inclusive, mostrar aqui, ó. Ele mostra bem essa evidência, quer ver? Ele fala aqui do lado, ó. Tudo que vai fazer bypass, aqui do lado. Então, bypass, ele não vai jogar para o túnel, ele vai sair para a internet direto. E tudo que ele vai tunelar, né? Foram as regras que eu criei para poder fazer essa liberação. Aí depende, na verdade, da regra de Firewall, né? A ideia é que o Firewall nem precisa ser utilizado, inclusive, se você quer somente liberar o acesso do colaborador para acessar uma aplicação web ou cliente-servidor dentro do seu data center. Aqui, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês a parte de Conditional Access. Também teve uma novidade agora que está conectado a essas regras, né? Quando você cria aqui uma Conditional Access lá no portal do EntraID, tem uma categoria que agora é chamada Target Resources. Ó. Então, além das Cloud Apps, você tem uma opção agora chamada Global Security Access. Ó. Ainda está mostrando o preview aqui, né, mas já não deveria estar mostrando, ó, porque já o produto já está pronto. E você consegue criar uma condição de acesso agora para o tráfego do usuário para a internet, que é esse aqui, ou para o tráfego do Microsoft 365. Então, você consegue colocar uma condição a mais de segurança para ele acessar esses serviços aqui. Gilson, mais uma perguntinha. Claro. E no caso, se eu quiser fechar VPN entre unidades, como faço? O Sidney perguntou. Boa, Sidney. Na verdade, essa solução aqui, ela tem uma aderência mais para substituir a VPN client to site e não site to site. Porém, se você tem filiais pequenas, vamos pegar um exemplo, a gente tem uma filial com 2 funcionários, 3 funcionários, 5 funcionários. Olha, concorda que não faz sentido você colocar um firewall de borda lá somente para fechar um túnel VPN com a sua matriz, para o usuário acessar o seu serviço local no seu hardquarter ali, na sua matriz? Não, né? Se você tem um escritório muito pequeno, é melhor você também aderir a uma solução como essa, ou seja, fazer os endpoints desses 5, 6 funcionários, fecharem uma conexão segura diretamente com o seu data center, sem passar pelo firewall de borda lá na ponta. Você economiza o licenciamento e a compra de um hardware só para poder fechar um túnel. Né? A segurança, isso que é importante, não está mais lá no firewall, não está mais lá no hardware, não precisa tunelar esse processo. Está no dispositivo do usuário. Essa é a parte mais importante. E também não exige de ele ter que ir lá para o escritório fazer o acesso seguro. Ele pode estar de qualquer lugar. Ele pode estar lá no escritório, na filial, conectando a rede Wi-Fi lá, ou ele pode estar na casa dele. Né? Essa é a ideia. Muito bem. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, para a gente fechar e a gente abrir, claro, para mais perguntas, a parte de precificação disso. Alguma coisa importante aqui primeiro. O Private Access, pessoal, o Internet Access, o ID Governance, que eu vou falar ainda em futuros webinars, o ID Protection e o Verify ID, ele tem um pré-requisito. Primeiro, as empresas precisam ter o licenciamento base, que é o Entra ID Plano 1. Não existe a possibilidade de colocar isso no ambiente
sem ter o alicerce de segurança baseado na suíte de Premium. Então, considerem o Entra Suite como um add-on, como um complemento de segurança dentro do P1. Então, para quem não tem o licenciamento P1 ainda, vai precisar fazer a aquisição do P1 para estar apto a receber essa atualização. Individualmente, o Private Access, eu acabei de mostrar aqui que a solução do ZTN custa $5 por usuário por mês. O Internet Access, que é a navegação segura, $5 por usuário por mês. O Governance, $7. O Protections, 3. E o Verified, 2. Então, somado eles, é um valor de $22 por usuário por mês. Comparado pelo combo, comparado aqui dá um desconto de 45%. Então, licenciar a suíte é mais interessante economicamente do que licenciar separadamente. Então, é claro, esse aqui é o preço $5 sem imposto e sem margem da empresa que faz o licenciamento. Então, aqui a gente está apto a mandar a proposta para vocês. Se vocês tiverem interesse, a gente vai entrar em contato para vocês terem uma ideia do valor do incentivo. A gente tem alguns clientes já que estão nesse processo de aquisição e também de transformação, né, da aposentadoria. Inclusive, compartilhando com vocês, tem um cliente nosso que eu achei bem interessante, que ele está usando o Direct Access do Windows Server ainda. Olha, 16 anos de Microsoft. Inclusive, fizeram uma pergunta relacionada ao Direct Access, Gilson. Essa Boa. solução é uma melhoria do Direct Access? Exato. Inclusive, talvez o pessoal esteja aqui, Caio. Eu fiz um convite formal para eles participarem desse webinar, né? E eu tive uma conversa com eles semana passada. Falei assim: puxa, vou fazer um webinar sobre esse assunto. E a gente está trabalhando, né, com eles para acabar com o Direct Access. O Direct Access, pessoal, é um serviço que a Microsoft disponibilizou lá no Windows Server 2008, que permitia você ter uma máquina com 2 placas de rede, uma com a internet e uma na rede local, e através de GPO e através do IPv6, o usuário conseguir conectar de maneira segura para o seu data center utilizando o Windows, né? Só que, de novo, né, usa GPO. GPO, quando o usuário está longe, não é legal, tem problema de disponibilidade, é frágil, é uma solução. E agora a gente está super animado em conseguir ajudar eles a transformar, baseado nesse modelo que eu acabei de apresentar aqui, tá? Então, convido vocês a fazer prova de conceito, a gente está super disposto. A Microsoft disponibilizou um trial de 90 dias de licenciamento dessas soluções que eu acabei de mostrar aqui, para vocês testarem por 3 meses, né, sem custo de licenciamento. A gente pode apoiar vocês para pilotar e testar. Não precisa ser um go horse a migração também, pode ser faseada, isso é importante, não precisa fazer uma migração em massa. Dá para vocês, aos poucos, indo substituindo os endpoints dos colaboradores, dando uma máquina já sendo gerida por esse modelo mais moderno e recolhendo essa máquina que era feita pelo modelo mais tradicional, tá bom? Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu estourei um pouquinho aqui, mas acho que foi importante para a gente tirar essas dúvidas. E também, claro, quero abrir agora para perguntas finais. Eu acho que assim, as perguntas que foram surgindo eu já fui passando, mas pessoal, Gilson, agora dá uma olhadinha no chat para ver se vem mais perguntas e eu vou dar só um último recadinho. Então, quem quiser participar do sorteio do kit, do copo personalizado da MEI, do livro escrito pelo Gilson sobre cibersegurança, é só responder o formulário que eu fiquei mandando aqui direto no chat. Vou mandar de novo agora para ficar fácil para todo mundo, tá? Então, a gente vai abrir para perguntas e assim que terminar as perguntas, eu já vou para o sorteio do kit. Tem uma pergunta aqui que é para mim. Esse webinar ficará disponível para assistir novamente? Sim, a gente vai subir o webinar no YouTube e vocês que estão aqui inscritos vão receber um e-mail com o link e também vai estar disponível no nosso LinkedIn, tá bom? A gente vai publicar, fazer uma publicação lá com o link do webinar gravado para todo mundo ter acesso, tá bom? Gilson, me pediram aqui sobre esse PowerPoint que você apresentou aí, se dá para mandar para eles. Claro, claro que dá. Dá para mandar? Tá, então a gente vai fazer uma ação bem bacana, tá bom? Para liberar para vocês também aí esse conteúdo, tá? Então, perguntas, manda aí que o Gilson tá de olho no chat e eu tô lá no formulário para atualizar o nome de todo mundo aí que se inscreveu. Maravilha. Deixa eu ver aqui algumas questões. Legal. Bom, para finalizar, pessoal, assim, linhas gerais, acho que deu para você ter uma ideia da dimensão onde a solução onde ela se encaixa. Você viu que existe um fundamento ali, um alicerce que precisa ser feito primeiro. Não adianta seguir uma migração sem
desplugar, desconectar os endpoints do AD local. Né? Esse é um caminho natural, tá? Eu sei que é difícil, eu particularmente já escrevi um livro de Windows Server, eu amo Windows Server, eu adoro, mas eu sei que o futuro dele não é tão promissor, especialmente pelo mundo de DevOps e pelo modelo de nuvem e SaaS muito forte, especialmente para as empresas que já têm esse modelo de trabalho híbrido e tudo mais, né? E dá para começar modernizando os endpoints. E depois, numa segunda fase, começar a modernizar os servidores. Mas isso já é uma realidade. A gente já teve um cliente que a gente aposentou o AD, que para a gente foi um marco muito grande. Foi, na verdade, mais um incentivo meu, porque o cliente estava querendo ir seguir para um modelo mais tradicional, mas eu falei, não, dá para fazer, vamos fazer junto, a gente transferiu segurança para que isso acontecesse. Mas, claro, vamos por fases, né? Antes de pensar em aposentadoria do AD, vamos modernizar os endpoints primeiro, né? Vamos dar essa experiência melhor de fluida para o colaborador, aos poucos, e transformando esse modelo. Legal. O André fez uma pergunta aqui. Gilson, você já tem clientes rodando a solução? Se tiver, quais foram os principais desafios encontrados para a implementação? Olha, a gente não tem ainda. Essa é uma solução que a Microsoft lançou faz 30 dias, praticamente. Ela é muito nova. Tem pouquíssimas pessoas que falam sobre isso ainda. Eu acho que esse webinar, sem dúvida, pessoal, deve ser o primeiro no Brasil falando sobre esse tema. A gente já tem propostas com clientes que estão contratando esse serviço conosco para poder apoiá-los, tá? A gente deve ter casos de sucesso disso aí provavelmente nos próximos meses. Fabiano, Gilson, tudo bem, meu amigo? Prazer em rever. Tá legal. A licença do Microsoft 365 Business Standard precisa ter o add-on do Entra ID Plano 1. Legal, Kunert. Fabiano, prazer em revê-lo. Obrigado por estar com a gente. Olha que legal. Olha, pessoal, a família Business é a família de até 300 usuários da família do M365. Então, do Business tem o Business Standard, o Business Basic e o Business Premium. A única que tem o Entra ID Plano 1 e o Intune Plano 1 é o Business Premium. O Entra ID Plano 1 não está incluído na versão Basic Premium, nem na versão Standard, tá? Então, tem alternativas, né? O cliente vai ter que fazer o upgrade do Standard para o Premium ou comprar o Plano 1 avulso. Mais perguntas Legal, aí? bacana. O Rafael Brambila aqui. Rafael, tudo bem? Legal, podemos marcar para testar. Legal. Parabéns ao Webner, obrigado, Leighton. Conteúdo de Pessoal, ouro. tô só atualizando porque todo mundo deu para responder o formulário agora. Eu tô pegando os nomes. Vai passando nossos contatos aí, Gilson, porque o povo está respondendo aqui. Muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês também aqui, né? Deixa eu compartilhar só aqui rapidinho. Aproveitar que todos vocês estão aqui. Deixa eu só compartilhar. Eu coloquei no meu canal do YouTube também, vou colocar aqui no chat. Eu decidi gravar um conteúdo, inclusive o conteúdo que eu escrevi no livro. Esse livro está em inglês, mas eu gravei em português no estúdio. Quem receber esse livro vai ter o conteúdo, na verdade, que eu apresento dentro do meu canal do YouTube. Eu coloquei de maneira gratuita no canal as aulas sobre o livro. Então, para quem conhece ou quer conhecer um pouco mais sobre os fundamentos de cibersegurança, não é um treinamento avançado, é um treinamento para pessoas que ainda não têm uma base de cibersegurança, mas eu gostei bastante porque eu consegui gravar de uma maneira bem profissional, qualidade de áudio e vídeo, então recomendo vocês acessarem lá o meu canal, se inscrevam, por favor, e deem play, tá? São 90 vídeos, somando dá mais ou menos umas 4 horas e meia de duração. Eu falo de segurança ali de maneira bem agnóstica, não falo de um produto e outro, é totalmente independente da Microsoft ou de qualquer outro fornecedor. É um fundamento bem consolidado, né? Recomendo vocês acessarem lá, deixe seus comentários também. Legal, o Diego aqui fez mais uma pergunta. Você comentou que para essa solução, em uma filial com 2 ou 3 usuários, faria sentido usar. Mas caso eu tenha filiais com mais de 100 colaboradores, não seria uma opção? Olha, seria. Eu acho que seria sim, Diego. Especialmente se esses colaboradores eles não vão para o escritório todos os dias, pode ser uma alternativa, né? Não, eu coloquei um limite aqui, na verdade, mas por questões de conservadorismo mesmo aqui, né? Mas eu acredito que ele ataca bem a VPN Client to Site, a VPN Site to Site para o usuário também substitui
O que não substitui é quando uma aplicação for acessar, isso é importante. Porque às vezes você tem seu data center que um serviço vai conectar pela VPN para conectar em outro serviço. Como não é o humano, você não consegue substituir a VPN site to site. Mas se a sua filial não tem serviços lá que dependam de conexão, pode ser uma alternativa. Uma coisa legal, Diego, é que você pode, inclusive, aposentar o seu domain controller da filial. Que provavelmente você tem uma VPN porque você tem um domain controller adicional da sua floresta rodando lá. E você pode não ter mais o domain controller lá. Você basicamente. Só que para você não ter domain controller lá, claro, né? Você também não pode ter servidores que dependem do domínio lá para você acabar com a VPN. Então, com alguns cuidados ali, primeiro, existe sim a possibilidade, né, de você substituir também a VPN site to site. Muito bom, pessoal. Vamos para o sorteio, porque a gente já passou bastante do tempo aí. Rapidinho, vou compartilhar minha tela aqui. Já atualizei o nome de todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela, Gilson? Tô vendo sim, tá perfeito. Fui passando um a um aqui, então vamos ao sorteio. Quem que vai ganhar o kit meia copo e livro do Gilson? Vamos lá. Diego Reis. Diego, você está aqui na live com a gente? Na live. No workshop, olha eu. Diego Reis. Diego, tá aí? Cadê? Fala que sim, senão eu vou sortear de novo. Deixa eu até Ei, ver se Diego, daria pra... Cadê o Diego? aparece aí, hein? Cadê o Diego? Cadê o Diego? Vai, Diegão! É isso aí. Cadê o Diegão aí? Alguém conhece o Diego? Cadê? Vamos ver. Pode sortear novamente. Vamos ver se o Diego tá aqui, peraí. Já era, Diego. É do meu time. Olha aí, Rafael. Tá vendo? Ele saiu, Rafael. Deixa eu ver aqui se eu consigo sortear outro número fácil. Eu não vou conseguir sortear de novo? Vai, deixa eu ver. Aguenta aí, eu não estou compartilhando a tela aqui. Peraí. Deixa eu ver se Ó, ele... o Diego pediu para mudar o sobrenome, ó. Diego Reis para Martins, Tem ele outro Diego. ganha. Ó, eu sorteei de novo, gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu não compartilhei a tela aquela hora, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Segura aqui, ó. Eu sorteei de novo. Douglas Oliveira. Douglas. Cadê o Douglas? Douglas. Douglas Oliveira, cadê você? Opa, o Douglas Tá aí, aí? meu. Tá aí. Aqui, ó, ele aí. Deu Aê, joinha. garoto! Parabéns! Muito bom, muito bom. Show de bola. Então, assim, agora a gente vai entrar em contato para mandar o kit. Muito, muito obrigado pela participação de todos. Ó, vai ganhar esse livro. Isso, vai ganhar esse livro. Muito bom. E aí, Douglas, faz aí um post no LinkedIn bonitão, marca a gente, faz uma foto bem legal para a gente fazer uma propaganda aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E dia 11 de setembro, tudo certinho, vocês vão receber o comunicado do nosso próximo workshop, beleza? Até mais, um abraço Obrigado. a todos. Até Muito, mais. muito Até a próxima. obrigada. Tchau, Boa tchau. semana para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.